Gente, voltando. Agora nós estamos com o 8º ano, as dúvidas, só que com a segunda parte. A segunda parte, por quê? A primeira parte foi sobre a lista online e agora é sobre as atividades que foram para as férias. Gente, vamos começar aí. A primeira pergunta de vocês foi sobre a questão 2. E ele fala de ângulos alternos e internos. Vamos lembrar. Eu tenho retas paralelas cortadas por uma transversal. Retas paralelas cortadas por uma transversal determinam ângulos que são alternos, ângulos que são correspondentes e ângulos que são colaterais. Eles estão falando de ângulos alternos e internos. Alternos, internos. Alternos, eles estão o quê? Em lados opostos da transversal. Internos, porque eles estão entre quem? As paralelas. Então esses ângulos aqui, alternos e internos, eles são exatamente o quê? Congruentes. Possuem a mesma medida na mesma unidade. Gente, todos os ângulos alternos, sejam eles internos ou externos, são congruentes. Então ele está falando que tem dois ângulos A e B que são alternos internos. O ângulo A é 2x mais 15 e o ângulo B é 5x menos 9. Ele quer saber o valor do x. Gente, pela figura, se eles são alternos internos, como nós já vimos, eles são congruentes. Se eles são congruentes, eles têm que ter a mesma medida. Ou seja, A tem que ser igual a B. Então vamos igualar as equações. 2x mais 15 tem que ser igual a 5x menos 9. Passando a variável para a esquerda, 2x menos 5x é igual a menos 9 menos 15. Eu gastei 5, paguei 2, estou devendo 3. Eu gastei 15, gastei 9, eu gastei 24. Como a variável não pode ficar negativa, eu vou multiplicar toda a equação por menos 1. Quando nós multiplicamos por menos 1, o que acontece? O sinal da variável vai modificar. Se eu tinha menos 3, menos com menos, mais menos 24, menos com menos, mais 24 graus. Então, quem é o x? 24 dividido por 3. X é igual a 8. Vamos para outro. Gente, eu bobeei. Vocês pediram para fazer a primeira questão também, e eu comecei pela segunda. Então, vamos voltar um pouquinho. Primeira questão. Ele está falando, descreva na linguagem algébrica as frases abaixo. O que é linguagem algébrica? É hora que nós vamos utilizar as letras, os símbolos, letras, para representar os números. Então ele diz, o quádruplo da medida do complemento de um ângulo, o quádruplo da medida do complemento de um ângulo. O ângulo nós estamos chamando de x. Complemento é o que falta ao ângulo para chegar a 90 graus. Então, 90 menos x. Suplemento é o que falta ao ângulo para chegar a 180 graus. Então, por exemplo, o complemento de 30 graus. Quanto é que falta 30 para chegar a 90? 60. Qual é a conta que você fez? 90 menos 30. Qual é o suplemento de 30? É quanto falta 30 para chegar a 180 graus. Então, eu vou fazer 180 menos 30, 150. Então, complemento é sempre 90 menos x. Suplemento 180 menos x. X porque eu estou chamando o ângulo de x. Então vamos lá. Na letra A ele fala o quádruplo da medida do complemento do ângulo. O quádruplo. Quádruplo é multiplicar por 4. O quádruplo da medida do complemento do ângulo. Letra B. Minto. Vocês não pediram a letra B. Vocês pediram a letra D. Letra D. 1/4 do suplemento de um ângulo. 1/4 do suplemento de um ângulo. Gente, 1/4 quer dizer a quarta parte. Então, vou pegar alguma coisa e vou dividir por 4. 1/4 do suplemento. Então, vamos lá. 1/4 do suplemento. A quarta parte do suplemento. 180 menos x. Letra E. A soma do triplo do complemento, triplo, 3 vezes o complemento. O triplo do complemento. A soma mais o ângulo. Então ele diz, a soma do triplo do complemento de um ângulo com este ângulo, mais o ângulo. Letra F.
A soma da metade do complemento de um ângulo com ele mesmo. A soma da metade. Metade dividido por 2. Metade de quem? Do complemento do ângulo. 90 menos x. Com o próprio ângulo. X. Letra G. A diferença entre a metade do suplemento de um ângulo, a diferença entre a metade dividido por 2, metade de quem? Do suplemento, 180 menos x. E o seu complemento, 90 menos x. Atenção! Tomé, tem que colocar parênteses. Por que tem que colocar parênteses? Porque quando eu faço menos mais de um termo, ou seja, que eu tenho um binômio, quando eu tenho mais de um termo, eu vou ter que ter parênteses, senão eu vou estar negando só quem? O 90. E aqui eu tenho um confronto de sinal. Então aqui estaria o quê? Errado, né? Então toda vez que eu for colocar um binômio mais de um termo após o sinal negativo, eu tenho que usar o símbolo de associação. Parênteses, colchetes, chaves. Vamos para mais uma questão. Vamos lá. Terceira questão. Agora ele já dá uma figura. Ele não tem mais a interpretação, a linguagem algébrica para a gente. Ele dá essa figura e quer saber o valor de x. Gente, aqui eu tenho um ângulo reto. Esse ângulo reto foi formado por esses 3 ângulos adjacentes. O que quer dizer adjacente? Tudo que está ao seu lado. Um ao lado do outro, eles são o quê? Adjacentes. Então esses 3 ângulos aqui são adjacentes o quê? Complementares. Por que complementares? Porque a soma é igual a 90 graus. Então, se eu juntar os 3 ângulos, eu vou ter que ter como resultado o quê? 90. Então, vou fazer exatamente isso. X mais 3x mais 10 mais x é igual a 90. 3x mais x, 5x é igual a 90. O 10 vai mudar de lado, ou seja, vai mudar de membro. Se ele vai mudar de lado, operação inversa. Mais 10, menos 10. 5x é igual a 80. Daí nós temos que x é igual. Se o 5 está multiplicando, vai passar para o outro lado, dividindo, operação inversa. 80 dividido por 5. X é igual a 80 dividido por 5. Então eu não consigo fazer de cabeça. Vai lá no cantinho do seu caderno, 80 dividido por 5. 1 vezes 5, 5 para 8, 3. 30 dividido por 5, 6. Não sobra nada. X é igual a 16 graus. Vamos para mais uma. Voltamos, gente. Agora para a quarta questão. Ele também lhe dá uma figura pronta. Ele diz que A e B são retas paralelas. Ele quer saber o valor de alfa. Só que ele não diz alfa é 30, 40, 50, 60, 15, 10, 20. Ele lhe dá a múltipla escolha e na múltipla escolha ele pede para você interpretar essa resposta com o valor de alfa. Então vamos lá. Para ajudar aqui na interpretação da figura, vamos para a nossa colinha aqui. Eu tenho esses 2 ângulos que estão pintados em vermelhos, eu tenho eles aqui na figura. Olha só, quem é que vai ser o primeiro ângulo aqui que eu vou chamar de A? Esse é o valor aqui, ó. Esse ângulo aqui. 2α mais 90. Esses 2 ângulos aqui, A e A, nós já vimos por um exercício anterior que eles são chamados de alternos e internos. E esses ângulos são congruentes. Mas também eu não estou conseguindo encontrar o outro A na outra figura. Ó, vou marcar a reta aqui em vermelho, ó. Quem é que está ao lado da transversal até chegar à paralela, ó? Do lado da transversal até chegar à paralela, né? Esse ângulo todo aqui, ó. Então, esse pedaço todo aqui é igual a este. Ou seja, eu tenho que 60 menos alfa mais 4α é igual a quanto? 2α mais 90. Esses 2 pedaços são exatamente o que? Iguais, porque são 2 ângulos o que? Alternos internos. Então vamos resolver. Menos alfa mais 4α. Alfa vai mudar de lado. Mais 2α menos
2α é igual a 90, 60 vai mudar de lado, menos 60. 4α menos α, 3α menos 2α, alfa. Então eu tenho 90 menos 60, 30. Então o valor de alfa é 30. E pela múltipla escolha ele diz que 30 é um divisor de 60. 30 é divisor de 60. O que quer dizer divisor de 60? 30 divide o 60. 60 é múltiplo do 30. E vamos para a outra. Voltamos. Gente, essa foi a questão que vocês mais pediram. É a questão que insinuaram que estariam com o maior número de dúvidas. Tá? Ele diz que a soma de dois ângulos vale 78. Aqui o grande problema é o que a gente fala em sala o tempo inteiro. Não adianta falar, eu gosto de língua portuguesa, eu gosto de matemática. Quem gosta de matemática tem que gostar da língua portuguesa, porque senão eu não consigo interpretar. Se eu não consigo interpretar, como é que eu vou transferir da linguagem algébrica para a linguagem matemática, para a linguagem matemática, para a linguagem algébrica? Eu não consigo, ó, da linguagem matemática à linguagem algébrica. Elas estão caminhando juntas. Então eu preciso aqui traduzir essa parte do problema. Então ele fala que a soma de dois ângulos vale 78. Um deles, ele falou se é o primeiro ângulo ou se é o segundo ângulo. Eu não sei. Então eu vou ter que escolher um deles. Escolhi quem? O x. Um deles vale. O que quer dizer? Um deles vale. Um deles é igual a 3/5 do complemento do outro. Ó, complemento. Que é o complemento? É 90 menos o ângulo. Mas se aqui eu escolhi o x, quem vai ser o outro ângulo? O y. Então ele está falando, vale igual 3/5 do. Gente, de 3/5 de alguma coisa. A preposição, vezes. A contração, vezes também. Então eu tenho 3/5 vezes 90 menos x. Isso é a mesma coisa de escrever x é igual a 3 vezes 90 menos x sobre 5. Ele quer saber o valor de x e de y. Então vamos lá. X mais y vale quanto? 78. E eu sei que o x é igual a 3 vezes 90 menos x sobre 5. Aqui eu tenho duas variáveis. Mas uma variável eu já sei que vale quanto? X é igual a 3 vezes 90 menos x sobre 5. Esse valor eu posso substituir aqui, ó, no lugar do x. Ou seja, é um sistema. Esse sistema está camuflado, ele não vem prontinho, todo arrumadinho, não. Ele vem camuflado. Então, lá no lugar desse x, eu posso escrever quem? 3 vezes 90 menos x, 90 menos y, desculpa. 90 menos y. Opa, 90 menos y. 90 menos y. Então vai ficar 3 vezes 90 menos y sobre quem? Sobre 5. Então lá no lugar desse x eu vou escrever 3 vezes 90 menos y sobre 5 mais y é igual a 78. Pronto. Virou uma equação do primeiro grau, só que agora eu só tenho quem? Uma variável, que é o y. Eu tenho uma equação do primeiro grau com denominador. O que eu tenho que fazer com esse denominador? MMC. MMC de 5, 1 e 1 é o próprio 5. Então aqui vai dar 1, aqui vai dar 5 e aqui vão dar 5. 1 vezes 3, 3 vezes 90 menos y, mais 5y igual 5 vezes 8, 40, vão 4. 5 vezes 7, 35 e 4, 39, 390. Então vamos continuar a nossa conta. Eu tenho que fazer a distributiva aqui, ó. 3 vezes 90, 270. Menos 3 vezes y,
3y mais 5y igual a 390. 5y menos 3y, 2y é igual a 390 menos 270. 2y é igual a 390 menos 270, 120. Logo, o y é igual a quanto? 60 graus. Achei o y, Tomé. Acabou o problema? Não, porque ele quer o valor do x e o valor do y. Mas, Tomé, lá no início você falou que x mais y vale quanto? 78. O y não é 60? Então, eu vou substituir lá, ó. X mais y é igual a quanto? 78. Então, vai ficar x mais... Agora é a volta, ó. Aqui eu não substituí no lugar do x, agora eu vou substituir no lugar do y. Y é 60. 60 mais 78. X é igual a quanto? 18. Gente, espero que tenha ajudado aí nas dúvidas, tentado sanar um pouco da dificuldade de vocês. Aguardo vocês na semana que vem na nossa videoaula sobre equação do segundo grau. Tá? Nós vamos iniciar uma nova matéria e depois teremos um outro plantão de dúvidas. Mas começaremos com equação do segundo grau, videoaula, tá? Um grande abraço para vocês e uma ótima semana, um ótimo final de semana, tá? Beijo no coração de todos.